Oi, pessoal. Eu vou orar uma vez. Deus, Pai, nós te agradecemos. Às vezes nós estamos dentro do Senhor, mas não podemos sentir isso. Nós temos muitas vezes que temos que agradecer, mas não conseguimos. Mas mais uma vez, quando olhamos para a nossa pessoa, porque a sua mão está nos conduzindo, é muito gratificante estar dentro da tua graça. Hoje de manhã, nós estamos reunidos com os irmãos e nós queremos abrir a Bíblia e assim descobrir o coração de Deus e que o coração de Deus possa fluir junto dentro de nós. O Espírito Santo segurando o nosso coração, deixando nós vivermos dentro de Ti e que o coração de Deus possa se estabelecer dentro de nós e que o nosso coração possa se tornar um com o do Senhor. Nós pedimos a Tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Na igreja, ultimamente, quando a gente tem esses eventos e reunião, os irmãos, quando eu vejo os irmãos mexendo no olho, entrando aqui de manhã, eu fico muito feliz. Dentro do nosso coração, tem muitos trabalhos que Deus realiza. E quanto mais a gente sente a esse Deus do nosso coração, nós podemos ficar emocionados. Quanto mais nos encontramos com eles, mais emocionados ficamos. Nós podemos nos encontrar essa manhã, abrir a Bíblia e compartilhar a palavra. Isso é tão gratificante. Vamos ler Mateus capítulo 12. É Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quer e não holocausto, não terias condenado inocentes. Quando eu estava em Padong, em Daegu, naquele tempo, tinha um restaurante chinês, né? E a gente estava no segundo andar desse restaurante, a gente alugou em cima desse restaurante, o segundo andar, e a gente tinha culto lá. Aí um dia veio um telefonema. Uma senhora de Daejeon, ela me ligou. E era uma irmã que era funcionária pública em Daejeon. Então, eu queria fazer comunhão com ela, porque ela foi transferida, né, para um... Aí eu fui até onde ela trabalhava.
Então demorava muito tempo para ir da minha casa até lá, porque lá não tinha carro, naquele tempo não tinha carro, né? E hoje em dia demora 30 minutos, mas naquele tempo eu não tinha carro, eu tinha que pegar um ônibus, aí eu tinha que andar numa rua de estrada, e depois de terra, e depois eu tinha que andar pegar um ônibus, aí eu tinha que descer em Chongchon. Aí eu descia, aí por 20 minutos eu ficava esperando lá na frente. Naquele tempo nem tinha celular. Então eu falava que eu ia chegar a tal hora, né? Então eu ficava esperando do lado de fora. Aí eu esperava, aí eu via as pessoas, né? Mas as pessoas não podem entrar dentro da casa da moeda onde ela trabalhava. Aí eu me encontrei com essa irmã e eu conversei com ela sobre a Bíblia e voltei. Aí a próxima vez... Aí toda quinta-feira a gente tinha combinado de se encontrar. Aí uma, duas vezes... Aí cada vez que ela vinha, ela trazia uma amiga, né? E começou a surgir uma, duas, três pessoas, cada vez mais pessoas que recebiam a salvação. Aí até a Casa da Moeda era longe, né? E às vezes eu tinha dinheiro para ir, mas tinha vezes que eu não tinha dinheiro para voltar. Mas mesmo assim eu ia para essa Casa da Moeda e fazia estudo bíblico. Eu ia até a faculdade de Yeongnam. Então tinha um lugar lá e a gente fazia estudo bíblico nessa faculdade, assim, né, num lugar ali fora. Aí até tarde da noite eu conversava com elas, né? Aí as irmãs iam embora. Aí sozinho eu ficava ali e ficava o quê? Fazia o quê? Eu pegava o último ônibus que vinha para Daegu. Mas ali, na entrada de Yeongnam, vinha o ônibus, mas eu estava tão feliz. Tinha um monte de flores de acácia, e numa noite bem escura, eu andava sozinho. Eu não gosto de escuridão, mas eu gosto bastante de ficar sozinho. Ontem também eu peguei o KTX, né, o trem-bala sozinho até o Busan. Então eu gosto de ficar sozinho. E a noite estava tão escura e as estrelas brilhavam tanto no céu. Mas por dentro eu estava voltando, não tinha nada. Mas no meu coração, hoje aquelas irmãs que eu fiz comunhão, e lembrando da palavra que eu preguei, e Deus trabalhando dentro delas, isso me dava muita alegria. Naquele tempo, nós éramos muito pobres e tínhamos muita dificuldade. A gente não tinha nenhum motivo de ser feliz. A gente não tinha nem boa casa, nem tinha muita comida, nem tinha carro. Vendo agora, então naquele tempo, quando a gente ia para o meu quarto lá em Padong, fora a Bíblia, não tinha mais nada. Agora, o que eu me assusto indo para casa é que na minha casa tem uma geladeira bem grande. É tão grande que eu posso entrar e ainda sobra espaço. E quando eu abro, tem fruta, tem comida. E porque tem eu e a minha esposa só, a gente quase não come, né? Então me perguntam, quer tomar um leite, quer comer alguma coisa? Eu falo, não, eu quero dormir. Aí eu venho de madrugada aqui. Aí quando eu vejo, naquele tempo a gente não tinha arroz, não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Mas, quando eu penso no passado, naquele tempo, nossa, eu era tão feliz.
Então, lá na Casa da Moeda, depois que a gente acabava estudo bíblico naquela faculdade, a gente andava até a porta da faculdade e aí eu pegava um ônibus. Então eu não andava sozinho, sempre tinha 2 ou 3 pessoas no ônibus, né? Aí em Gyeongsang entrava mais gente. Como era o último ônibus, as pessoas fumavam muito. Nossa, parecia um fumaceiro só, né? Aí eu pegava esse ônibus e até chegar uma estradinha para chegar até minha casa. No verão, a minha esposa ficava na porta. A minha esposa ela sempre tem uma mania, né? Ficar cochilando. E ela estava segurando o bebê e estava me esperando. Hoje tem celular. Eu falava para minha esposa, né? Ah, dorme, né? Não me espera. Mas ela fica cochilando me esperando. Quando eu entrava no quarto, a minha esposa, eu abria a porta do quarto, a minha esposa estava sentada na cadeira com o bebê no colo. Aí eu pensava, né? Nossa, será que ela também tem essa felicidade? Será que ela tem essa paz? Qualquer pessoa que eu encontrasse no ônibus não parecia que era tão feliz quanto eu. Essa pessoa, será que ela vive com que felicidade? Se essa pessoa recebesse a salvação, seria tão feliz. Naquele tempo não tinha nada que pudesse roubar o meu coração. Mas abrindo a Bíblia, pregando o Evangelho, nossa, isso me dá muita felicidade. De vez em quando, eu tenho até vontade agora de ir lá naquela Casa da Moeda. Sem ninguém, sozinho, né? Andando sozinho à noite, onde tem flores de acácia, andando. Hoje, minha Ana, ela recebeu a salvação. Quinta-feira, se eu for, o que vai receber a salvação? Então, naquele tempo, né, tem um monte de missionária que era daquele tempo. Elas Então aquela irmã vinha, recebia a salvação e quando eu vi elas recebendo a salvação, vendo elas sendo transformadas, o Deus que me deu essa graça, nossa, ele é tão emocionante. De vez em quando os pastores arrumam as malas e fogem, eu penso, nossa, é melhor ir embora mesmo. Dentro desse evangelho, eles não conseguem se divertir nesse evangelho. Eles não conseguem ser felizes vivendo dentro desse evangelho. Eles não conseguem ser felizes junto com Jesus Cristo nesse evangelho. Se isso for um fardo e difícil para eles, é melhor eles não viverem, né? Por isso, eu sinto isso. Há um tempo atrás, em Puchon, eu fiz uma conferência. Uma jovem senhora veio me procurar. Pastor, o senhor me conhece? Não, não conheço. Eu estava em Chosunyon. Em Daegu, quando eu fui no começo, veio uma estudante e recebeu a salvação. Veio mais ou menos umas 30 estudantes daquela escola, né? E no dia seguinte, ela veio de novo. Aí ela falou pra mim. Aí no dia seguinte, ela veio e trouxe um envelope pra mim. Aí quando eu vi, tinham dois cheques de $100 e tinha uma carta. Quando eu vi o conteúdo da carta, pastor, eu me encontrei com o senhor e voltei para antigamente em Daegu. Naquele tempo, aquela irmã fazia o quê? Naquele tempo,
ela viu que o pastor vivia muito difícil. Ela era muito pobre, né? Então ela veio viver em Daegu à busca de uma vida melhor. E ela tinha só arroz e shoyu, né, para comer. Naquele tempo ela falou que viu o pastor vivendo uma vida tão difícil. E ela falou que queria ajudar o pastor. Queria dar dinheiro para o pastor. Mas eu nunca dei dinheiro, né, para o senhor naquele tempo. Agora, quando eu vejo, eu penso que o pastor não tem dificuldade. Esse dinheiro não é muito. Mas com aquele coração de antigamente, eu lhe dando, pastor, por favor, aceite. E assim ela me deu 2 cheques de $100. Naquele tempo, no meu coração, eu pensei, nossa, eu tive dificuldade? Será que eu era tão pobre assim? Quando essa irmã me viu, ela falou que eu vivia uma vida muito assim, pobre, né? Será que eu era pobre? Será que eu tive dificuldade assim mesmo? Eu acho que eu tive dificuldade, mas dentro do meu coração eu não tenho nenhum coração assim, nossa, foi muito difícil. Naquele tempo, a gente pregou o evangelho, as pessoas receberam a salvação, no retiro receberam a salvação, a gente fez estudo bíblico na Casa da Moeda. Naquele tempo, se eu ficasse sentado na sala, então as pessoas iam conversar comigo. Então, às vezes, tem pessoas que ficam me esperando para conversar, mas porque eu estou ocupado, daí eu não tenho tempo, né? Aí eu falo, não tenho tempo agora porque eu tenho que sair, mas vem amanhã, desculpa. Realmente, eu me sinto bem mal, né? Aí, conversando com cada pessoa, aí tem pessoas que ficam me esperando, eu falo, hoje não dá tempo, mas amanhã às 6 horas, dá, desculpa. Eu falo assim, né? Mas naquele tempo, quando eu estava em Daegu, todos os dias, a pessoa que eu me encontrava todos os dias, era uma felicidade, era gratidão, porque era alegria para mim. A pobreza, a fome estavam presentes. Mas porque eu não tinha tempo de me encontrar com isso, no meu coração, eu não pude me encontrar, porque eu era pobre, eu tinha dificuldade. Veio, mas eu não tive tempo de ficar com essa fome, com essa dificuldade. Quando esse tal irmão recebeu a salvação, eu fiquei feliz. Quando a gente vivia em Padon, então vivia uma pessoa assim, com muito poder, né? Então diz que tinha pessoa assim que se ajoelhava diante dele, né, por medo. Então, a minha esposa, eu não sei como, mas ela começou a conversar com a esposa dele, né? Aí conversou com ele, conversando com ela recebeu a salvação. E o marido dela, que era um ancião, também acabou recebendo a salvação. E assim a gente começou a fazer estudo bíblico toda terça-feira na casa dele. Na casa dele, ele era muito rico e vivia muito bem, né? O casal sentava, abria a mesa e se preparavam para fazer estudo bíblico, né? Aí eu dava a lição de casa. Aí na próxima terça-feira eu via e a lição de casa feita e eles tinham feito tudo bonitinho. Aí eu via se eles tinham feito a lição de casa, daí fazendo estudo bíblico.
Aí depois a gente ia pra sala e tinha banana, que naquele tempo era muito caro, né? E naquele tempo não tinha casa com ar-condicionado, mas ele tinha. Aí ele colocava 5 notas de $1 no envelope e me dava. Então, 5 notas de $1 era suficiente para a gente poder viver uma semana. E essa família recebendo a salvação. Então, aquele ancião, ele se mudou daquela igreja antiga para nossa. Então, quando eu me lembro agora de cada pessoa que recebeu a salvação naquele tempo, eu fico emocionado. Eu sou uma pessoa que não tenho nada. Mas eu tenho uma única coisa, o Evangelho. Eu tenho Jesus Cristo. Então, eu prego o Evangelho e as pessoas recebem a salvação. Por isso, pessoal, só com isso, só isso, não preciso ter mais nada. Só com isso, qualquer lugar que eu for, eu vou poder sobreviver. No começo, as pessoas desconfiam, fecham o coração. É assim, né? Mas no nosso coração, eles podem me desprezar, podem rir da minha cara. Mas até quando? Vamos ver, até quando você vai ter essa postura? Sempre assim. Tem pastores que gritam comigo. Vai, pode? Vamos ver até quando você vai ficar se gabando. Eu tenho essa coragem, né? Mas com o passar do tempo, essas pessoas mudam. Na nossa igreja tem uma irmã chamada Jo. E ela era responsável pela publicação, pela gráfica. E ela fazia muito bem o livro, né? Ela editava muito bem. E ela tem um marido. E alguns anos atrás eu me encontrei com ela, né? Com ele. Ela era divorciada. E essa irmã, ela estava numa fase de quase se divorciar dele. Mas essa irmã veio me procurar e ela me contou a situação da família dela. Aí eu falei para a irmã, faz assim, assim, assado. Eu fiquei tão agradecido porque conforme eu falava, ela fazia. Então, é muito legal ensinar a Bíblia para ela ou fazer alguma coisa, porque ela faz exatamente o que eu falo, né? Há um tempo atrás, nós aqui, a gente teve uma reunião com os estudantes. A gente teve ali uma reunião. Mas essa irmã veio toda preocupada e falou que tem que se divorciar. Aí eu falei para ela. Essa irmã, ela obedecia exatamente o que eu falava. Mas parecia que ela ia conseguir se divorciar, mas não dava. Aí ela pensava, assim eu vou conseguir me divorciar. Aí ela veio até hoje. Mas, depois que acabou o World Camp, de repente esse marido dela, ele era uma pessoa muito poderosa e estava fazendo tratamento contra o câncer, né? Ele tem câncer. E diz que até setembro, até outubro ele morreria. Então essa irmã, até agora, no começo ela estava brigando com ele.
Aí essa irmã ligou para mim. Irmã, escuta bem o que eu vou te falar. Faça tudo que você puder pelo seu marido. E o que é importante para o seu marido é que você plante a esperança no coração dele. A coisa mais difícil para uma pessoa com câncer é que tenha desesperança, né? Você tem que dar esperança para ele no coração. Eu vou orar pelo teu marido, irmã. Fala isso para ele. O meu pastor vai orar por você, querido. Então Deus vai te ajudar. E assim, depois, ele foi internado no hospital de Seul. Naquele tempo, eu estava voltando de um lugar. Naquele tempo eu tive tempo, né? Numa tarde. A gente tinha um evento em Yeoin. E de Yeoin, Daegu, Busan, em Yeoin. Aí a gente tinha que ir para Seul. E depois Yeoin, nossa, faltava tempo. E tava com muito trânsito, né, em Seul. Aí foi pego pelo policial. Aí a gente falou, a gente tem uma coisa muito, muito importante em Seul. Aí ele deixou a gente ir, né? Porque o que rouba tempo é fazer a multa, né? E por 30 minutos eu preguei a palavra para ele, eu orei e voltei para casa. Eu fui com o pastor Kim Jae-un e eu falei para aquela irmã. Seu marido vai para a China, né? Então ia ser bom se ele lesse o livro do perdão dos pecados antes, né? Então, ele não tinha lugar para ficar, né? Então ele tinha que ficar no hotel. Sabe, o gratificante é que a gente procurou uma pessoa para cuidar desse irmão e era uma irmã nossa da China, né? E essa irmã, ela queria tanto pregar o evangelho para o marido. Mas esse marido, ele abriu o coração. E o incrível é que o fígado dele, que estava com câncer, então, não posso contar toda a história, né? Mas o irmão vai contar depois. Então, vem até as 2 horas no hotel. Aí 1 hora ela escutou a notícia. A irmã falou, não dá. Antes dele ir para fazer a cirurgia, ele tem que escutar. Aí dá 1 às 3. Então, 1 hora antes de receber a cirurgia, ele recebeu a salvação e entrou na sala de cirurgia. Desde então, só começou a acontecer milagre. Alguns dias atrás, ele veio para Seul, né? Eu fui com o ancião Kim Mondal para fazer visita para ele. Ele estava me esperando tanto. Eu quero aprender a Bíblia. Como pode ter acontecido isso com ele? Quando a gente veio e se encontrou aqui, na entrada, alguns anos atrás, e quando a gente se encontrou, ele lá no hospital de Seul, foi a 3ª vez que a gente se encontrou, né? Nossa, realmente,
Ah, pessoa dura, ai, pessoa arrogante. Isso não é nada. A irmã orou e Deus para trocar essa pessoa. As pessoas disseram que em outubro ele ia morrer, né? Então já era para estar morto agora. Mas na hora ele já melhorou. Ele já está enxergando bem. Se eu quiser contar todas essas histórias, não tem fim. Não tem fim. Ah, quando esse irmão recebeu a salvação foi assim. Quando esse irmão recebeu a salvação foi assim. Embora não tenha muitos irmãos que tenham recebido a salvação através de mim, mas antigamente, quando eu estava em Tegu, e as pessoas receberam a salvação, ah, aquele irmão antigamente era assim, ah, ele era tão arrogante. Mas só quando eu vejo isso, nossa, como aconteceu isso com essa pessoa agora? Nos Estados Unidos, tem o pastor Ramino. Quando eu vejo ele que recebeu a salvação, como ele recebeu a salvação, um dia a esposa a irmã me ligou. Aí falaram, né? Ah, tem uma pessoa nova, vamos visitar ela, pastor. Aí eu fui visitar. Vendia arroz, né? A gente foi visitar aquela casa e de repente, depois de um tempo, veio o marido. Aí ele estava lá descendo o arroz do caminhão. Aí eu falei, oi, eu sou o pastor Park da igreja de Hambat. Ele olhou para mim, pastor, eu não gosto do senhor. Você não venha para minha casa. E eu, mesmo assim, né, eu pensei, nossa, ele é jovem, né, como ele é mau. Aí se ele falou para eu não ir, então eu tenho que ir mesmo. Aí eu decidi ir. Mas eu queria ir, mas aí sempre acontecia algum problema, né? Aí não dava nunca para ir. Uma vez, eu estava sentado, né, e estava tendo culto. E ele estava sentado lá atrás, eu estava no culto. E esse irmão estava sentado debaixo, eu estava dando culto, ele estava sentado debaixo do relógio. Eu olhei, ele falou para eu não ir na casa dele, por que ele veio? Eu estava pregando a palavra, de repente eu pensei, nossa, acho que não é aquela pessoa. Aí eu fui para lá para ver se realmente era ele mesmo, né? Eu queria ver se era. Aí depois que acabou o culto, eu fui ver, era realmente ele. Eu falei, ai, que bom que o senhor veio. Ele estava feliz e estava com vergonha de segurar minha mão. E ele testemunhou. Ele pegou um monte de arroz e ele estava indo, mas naquele tempo nevou. Aí quando ele virou o caminhão, ele queria diminuir a velocidade do caminhão e ele começou a apertar no freio, pisar o freio. Mas o carro começou a escorregar. Então, ia cair no precipício. Então tinha que ter alguma coisa para poder parar o carro, mas ele ficou com tanto medo, ele pensou, até ele acabou falando, ai meu Deus. E assim o carro parou bem ali na boca do precipício, ali desceu e fumou. Aí ele tirou um pouco a neve do caminho e voltou. Naquele tempo ele experimentou a Deus. Ai, Deus. Foi Deus quem me salvou.
Mas os seminaristas da igreja todo dia estavam indo pregar para ele. Antigamente ele não gostava e mandava sempre embora, mas por causa de Deus, ele não podia mais falar isso. Porque se por acaso aquele mesmo Deus, ele estava com medo de Deus atacar de novo a ele, né? Por isso ele deixou. Então, os seminaristas iam e ele não conseguia aguentar escutar aquilo, mas porque ele pensava em Deus, ele tinha que escutar até o final. Aí quando a gente ia, ele fugia por trás, ele pensava, isso não tem problema para Deus. Ele falou, nossa, que ficou muito cansado por causa disso. E naquele tempo, ele queria fugir, mas não conseguiu. Aí ele ficou sentado ali, né? E ele estava sentado. Ele ficou sentado por 1 hora e ele não conseguia entender o que estavam querendo dizer. Mas essa pessoa estava tão feliz falando. Mas essa pessoa não estava indo e estava... Aí essa pessoa estava falando um monte, e quando ele viu, eu não tenho mais pecado. Ele achou incrível. Ele achou incrível. Naquele dia, ele veio para a igreja. E ele testemunhou. A esposa dele, frequentando a Missão Boa Notícia, ela ficou muito chateada. Ele ficou muito chateado, né? Eu vou para onde não tiver igreja Boa Notícia. Aí ele veio para Daejeon. Aí ele veio para Daejeon. Aí ele viu o ônibus da Missão Boa Notícia passando. Aí ele pensou, até parece que um ônibus lá do interior, Missão Boa Notícia, vai vir. Acho que é de uma outra igreja. Aí ele comprou uma casa porque achou muito bonita e começou a fazer esse negócio do arroz. Aí um dia ele estava andando de carro, aí nem 1 quilômetro de distância ele viu uma igreja Boa Notícia, Missão Boa Notícia. Ele ficou apavorado. Mas a esposa dele, porque pensava que ela podia descobrir que tinha essa missão, por querer, não passava na frente da igreja, né? Fazia a volta. Mas a irmã já sabia, antes de se mudar para aquela cidade, ela já sabia que a igreja estava ali. Então esse irmão recebeu a salvação e falou, pastor, eu quero vender minha casa e quero vir perto da igreja. Por quê? Porque eu tenho eu vendo arroz, mas eu não tenho muito trabalho, sobra muito tempo, eu quero trabalhar, fazer trabalho voluntário na igreja, né? Aí ele vendeu toda a casa e entrou no seminário. E aí ele entrou em tentação, fugiu uma vez, e agora ele está em Washington, missionando. Se for para contar histórias assim, passa de 1000 histórias. Não fui eu quem preguei. Eu só o cumprimentei uma vez. Mas ele me obedece. Ele é muito obediente. Eu tô quieto, né? Mas é Deus quem tá trabalhando. As pessoas pensam que é o pastor Oksupark que está ministrando, mas não é o pastor Oksupark que está ministrando. Assim como eu falei ontem, você descansa, você não faz nada. Eu vou fazer. O que eu faço com esse problema? Mas quando eu vejo, Deus já resolveu tudo. Aí quando eu vejo, esse problema é muito grande, o que eu faço? O marido daquela irmã, ele persegue. Aí quando a gente vê, ele já recebeu a salvação. Quando a gente vê Deus trabalhando em cada coisa dentro de nós, eu fico muito feliz. Pelos 50 anos que se passaram, vivendo dentro de Deus, a gente queria fundar uma igreja em Seul, mas não tinha ninguém.
para ser fiador. Mas Deus permitiu a gente fundar a igreja em Seul, permitiu pessoas receberem a salvação, permitiu a igreja ser fundada. Até agora, Deus, Ele fez muitos trabalhos miraculosos. Satanás, na maioria do coração dos irmãos, só faz a gente enxergar os problemas difíceis. Pessoal, se você tampar os seus olhos com esses 2 dedos de cada lado, você não enxerga nada. Pessoal, Deus, Ele tem muitas bênçãos e graça que a gente não consegue enxergar. Deus está vivo e trabalhando dentro de mim. Mas Satanás só deixa eu enxergar a dificuldade. Pessoal, quando eu coloco diante dos meus olhos as coisas que Deus trabalhou, eu não vejo mais a dificuldade. Quando eu vejo agora, realmente eu tive muitos problemas difíceis. Quando eu fui para Tegu no começo, quando eu fui para Padon, quando a gente comprou a igreja, quando a gente comprou a igreja de Gangnam, construiu a igreja, a gente teve dificuldade com a prefeitura. Continuamente a gente passou por problemas difíceis. Mas o que Jesus Cristo falou? Pessoal, vamos falar sinceramente. Quem não tem dificuldade agora? Quem tem dificuldade, levanta a mão. Bem alto, por favor. Sim. Todo mundo tem dificuldade. Satanás não deixa com que a gente não tenha dificuldade. Mostra a gente ver a dificuldade. Quando a gente quer ter um pouquinho de paz, aí surge esse problema, aí surge outro, mas o que Jesus Cristo falou para mim? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoal, escutem. O quê? Eu vos aliviarei. Então, a gente veio para Jesus, não é? Então, Ele vai nos dar descanso. Ele falou que vai nos dar descanso, né? Então, Deus me fez ter descanso. Quando Jesus falou, levanta-te, toma teu leite e anda, para o enfermo havia 38 anos, era só ele levantar e andar ou não? Era só levantar, não precisava pensar, entenderam? Vai, lava-te no tanque de Betesda. É só se lavar. Você não precisa ficar pensando, calculando. Jesus Cristo falou, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não é? Então o que tem que fazer? Então é só descansar. Ele fez com que a gente já pudesse descansar. Se a gente estiver descansando, então tudo vai ser resolvido. Pessoal, se vocês aprenderem o mundo da fé, quando a gente vê as pessoas fugindo, onde vai descansar? Vai fugir para quê? Para descansar onde? Em Kunsan. A esposa do pastor, ela fugiu porque ela estava com dificuldade para ministrar. Aí no retiro eu fiz comunhão com o marido dela. E no dia seguinte veio um telefonema. Pastor, o coração da minha esposa não mudou em nada. Mas eu tenho liberdade no meu coração. Antigamente não era assim. Mas eu acredito que Deus vai trabalhar. Ah, é? Então tá bom. Porque isso é descansar. Ah, e a minha esposa? Eu falei, pega uma boa esposa e vai trabalhar pelo evangelho. Aí veio o telefonema do pastor Shin.
quando a gente for para o Haiti, a gente não pode ir junto, pastor? E essa missionária está com um problema de saúde, não consegue, né, levantar o braço. Aí eles foram juntos. Em Nova York, a gente pegou um avião para ir até Haiti. E lá na frente, eu estava sentado na frente, no business, e eles estavam na classe econômica. A missionária veio conversar comigo, né? E falou, pastor, eu quero conversar com você, com o senhor. Aí eu falei, sim. Aí eu fui para a classe econômica e o irmão foi para a classe business. Aí eu fui e sentei com aquela missionária. A missionária estava falando que ela estava muito cansada. Ela falou que estava tão cansada que não podia mais trabalhar. Aí ela falou, pastor, por isso, eu quero sair. Então, uma boa irmã, chama uma boa irmã e faça com que possa trabalhar pelo evangelho com ele. Aí eu falei, peguei um papel e falei, fala, o que é difícil? O que é mais difícil? As missionárias da Missão Boa Notícia, quando eu vejo, nossa, até as rainhas não vão mudar assim. Pessoal, desculpa falar, mas só na nossa igreja, elas falam demais por trás. Mas na nossa igreja querem falar, mas aguentam. Quando eu vejo a minha esposa também. Aí eu falei, tá, o que é difícil? Primeiro, fala a coisa mais difícil, número 1. O que é difícil? Fala, vamos escrever aqui. Ela falou que é muito difícil esse trabalho de missionária. No começo eu queria escrever, mas não tinha nada para escrever. A minha esposa, a missionária Yo. Missionária, o que é difícil? O que é cansativo? O que é cansativo? Essa missionária, ela falou, ai, missionária é muito difícil, tô cansada, ai, não dá mais, daqui a pouco eu vou morrer, por isso eu quero viver, por isso que eu quero parar. O meu corpo já não aguenta mais, tô cansada. Você acha que eu vou ficar feliz de você casar, ficar com outra mulher? Não, mas eu não quero, né? Eu não fico feliz com isso, mas pode ir. Eu tô cansada, não aguento mais. Chega. Aí eu falei, nossa, você tá tão cansado assim, então você tem que parar de trabalhar. Né? Então tá, então chega. Mas você tá cansada por quê? Daí ela não conseguia responder. Aí eu falei, me fala, o que é difícil? O que é cansativo? Aí ela não conseguiu responder. Ela falou, é cansativo, difícil, sofredor. Mas queria escrever, mas no final não tinha nada para escrever. Então, vai para a feira, vai trabalhar? É assim? Não, né? Vai procurar emprego? Não, né? Então, você tem trabalho? Não, né? Então, o que é tão difícil? Eu perguntei, você sabe de tudo? O quê? Pessoa agoniante. Ser missionária não é ser
não é cansativo, mas Satanás coloca esse pensamento. Você tá cansada, você tá cansada, você tá cansada. Aí depois você sente o quê? Tô cansada. Ah, é verdade. É verdade. Ela descobriu isso. Pronto, tudo resolvido. Aí eu falei pra missionária Kim. A missionária que eu fiz comunhão lá no ar. O avião estava voando a 2.000 quilômetros de distância da Terra. Estava perto do céu, né? Por isso que deu para fazer comunhão. Nós somos enganados. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoal, isso vocês acreditam, né? Que Jesus Cristo não mente. Acreditam, né? Quem não acredita nisso, levanta a mão. Então, nisso todo mundo acredita. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se ele falou que vai fazer descansar, então a gente vai descansar ou não? Ele já fez com que a gente pudesse descansar. Mas Satanás, ele faz a gente pensar, não, você está cansado. Eu tô cansado, eu tô cansado. Porque não tinha força no braço, né? Tava amarrado. Eu achei muito engraçado isso. Por causa de um pensamento que Satanás coloca, acontece isso com a pessoa. Pessoal, hoje de manhã, todo mundo tem problema. Jesus Cristo falou descanso porque ele já deu descanso pra gente, amém? Mas Satanás nos engana. Você está difícil, está cansada, está difícil. Pessoal, enquanto vocês estiverem com Jesus, vocês são felizes. As pessoas do mundo, por que não são um com Jesus? Quando tem dificuldade, elas caem, mas até agora, vivendo por 50 anos, eu tive muitas dificuldades, mas eu descansei. Por quê? Não porque eu sou bom, mas porque Jesus Cristo falou para eu descansar, então é só eu descansar, amém? Amém? Então é só descansar. Porque vocês não confiam nesse Jesus, vocês querem conferir se vocês podem realmente descansar ou não. Eu fiquei doente. Pastor, o senhor, eu vou pro hospital, daí falam, você é câncer, você tá com câncer, pastor. Não é verdade, tá, pessoal? É só um exemplo. Então, se o médico fala que eu tô com câncer, tem que conferir se eu tô mesmo? Como eu vou poder conferir se eu tô com câncer? Se o médico fala que eu tô com câncer? Uma vez, eu tava muito cansado e eu pensei, eu acho que eu tô com tuberculose. E eu dormia com as crianças, né, no mesmo quarto. Quando as crianças estavam pequenas ainda. Aí eu pensei no meu coração, eu tô com tuberculose. À noite, dormindo, parecia que o vírus ia sair pelo meu... Os bacilos iam sair pelo meu nariz e depois eles iam respirar, né? A minha esposa, quando ela acordava e me via, ela me achava estranho, né? Ela falava, querido, por que você tá agindo assim? Aí eu falei, querida, na verdade, ultimamente, eu acho que eu tô sem alimento, eu tô sem apetite, eu tô cansado. Eu acho que eu tô com tuberculose. Aí o olho dela ficou redondo. Aí falou, querido, pra que você fala isso? É só a gente tirar um raio-x do seu pulmão. Aí eu fui com a minha esposa. Aí eles me perguntaram, por que o senhor veio? Aí eu falei, por causa disso. Aí a gente tirou um raio-x do meu pulmão. Aí depois de um tempo veio a resposta. Aí ele colocou o raio-x.
na luz, aí falou, por que que o senhor achou que o senhor estava com tuberculose? Ah, é que teve uma vez que eu escutei do médico isso, né? Que eu ia suar, ia perder apetite. Aí ele falou, ah, tá, então a gente tem que tirar raio-x quando a gente desconfia, mas o senhor não tem nada da tuberculose, né? Seu pulmão está limpinho, então o senhor pode descansar. Aí depois que a gente saiu de lá, eu falei, ai querida, tô com fome, vamos comer? Aí a gente foi e comeu comida gostosa, né? Naquele tempo, tava tão gostoso. As pessoas não estão com tuberculose, mas elas pensam, ah, tô com tuberculose, né? Então, Satanás, é o trabalho dele colocar esse pensamento. Então, continuamente ele coloca esse tipo de pensamento. Ah, os outras pessoas é tudo diácono, mas os maridos das outras pessoas é tudo diácono, ancião, mas eu ficando na igreja, eu não ganhei nada de dinheiro, mesmo eles sempre ficam falando, tem que ofertar, ofertar, ofertar. Satanás coloca todos os tipos de pensamento. Quando você aceita esses tipos de pensamento, daí você começa a ficar cansado. Ah, eu tô cansado, eu tenho que ir para casa descansar mesmo. E nesse momento, você pode escutar a palavra? Não, né? Aí dentro do sofrimento, dentro da dor. Ontem, eu estava no trem-bala. Aí eu vi a televisão, aí uma mulher estava andando de carro bem rápido e bateu o carro. Aí ela fugiu da polícia e fugiu para uma casa. Aí o policial foi atrás dela e pegou ela. E ela, porque o filho tinha morrido, daí ela bebeu e falou que estava sofrendo, mas isso era mentira também. Realmente, deve ser muito difícil, né? Qualquer dificuldade que tivermos, nós temos Deus para vencer isso por mim. E Ele faz com que eu possa descansar com Ele. Acredite nessa palavra, amém? Eu vou fazer você descansar. O que é dificuldade, né? Eu vou fazer você descansar. Eu vou te fazer descansar. Então, aí entrando em Mateus capítulo 12, quando os discípulos estavam com fome, os fariseus falaram, por que que os discípulos não obedecem o sábado? Estão mexendo na seara no sábado. Jesus Cristo logo tomou a frente e começou a bater neles com a palavra. Amém? Amém. Simplesmente para que a gente somente sirva ao Senhor, tudo já está pronto, amém? Por isso, a missionária Kim Yong-su, ela está tão saudável agora. Antigamente, a outra vez a gente foi para Cheongju e ela veio testemunhar. Ela quebrou só um coração. Se escutar a voz de Satanás, você fracassou, você não vai conseguir, você tem que entrar em tentação, você somente pode entrar em tentação. Realmente, você somente pode ver e escutar coisas que dão tentação. Mas se você escutar a palavra do Senhor, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados. Então você vai poder descansar, né? Ele resolve tudo. Qualquer problema que você tenha, isso é a nossa história. Qualquer problema que nós tenhamos, Jesus Cristo ele está ali para resolver. Pessoal, se vocês escutarem a voz de Satanás, por melhor que seja a sua vida, quando eu fui para a prisão de Suwon,
Essas pessoas estão numa situação confortável, mas por causa de um pensamento que continuamente faz seguir para fracassar, um pensamento que faz para seguir um caminho de fracassar, essa pessoa acaba fracassando. Amados irmãos, nós temos Deus conosco. Hoje também, vocês têm problemas que estão se preocupando. Mas esse problema, será que é bom vocês se preocuparem ou Jesus Cristo? Jesus Cristo sabe de tudo, Ele faz tudo. Pessoal, descansem. Louvem a Deus e agradeçam. Se vocês tiverem 1.000, 10.000 problemas, Ele vai resolver tudo. E Ele vai te conceder graça e misericórdia. Eu acredito nisso. Vamos orar? Santo Deus, Pai, nós te agradecemos. Dentro do coração dos nossos irmãos habita Deus. As pessoas tentam pela sua força e depois caem. Mas nós, porque o Senhor disse que nos daria descanso, nós acreditamos nessa palavra e o Senhor permitiu o seu descanso para nós. Essa vez, através desse treinamento de ministros, nós queremos aprender a fé. Nós queremos descansar e que Deus trabalhe dentro de nós e que através de nós o Senhor salve muitas pessoas. Muito obrigado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Acabamos.